Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como estão? Antes que eu me esqueça, se vocês se esqueçam, ativa o sininho, dá um joinha, se inscreve no meu canal aí. E hoje a gente vai falar sobre o budismo. O nosso convidado é o Tiago. Tiago, por favor, se apresente para o pessoal aí. Oi, Núbia, boa noite a você e ao seu público. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Tiago Valim e eu fui convidado pela Núbia para compartilhar com vocês um pouco sobre a minha apreensão desse caminho chamado budismo. Então, eu espero que possa ser útil para vocês que vierem a ver, a ouvir o papo que a gente bater aqui essa noite. Com Obrigado. certeza, eu que te agradeço pelo convite. Tiago, assim, eu fiz uma colinha, né? Porque o tema é muito interessante e a maioria de nós não entendemos muito, né? Gostamos, mas a nossa compreensão às vezes é muito pequenininha, fica bem supérflua, né? Eu queria saber de você o que é budismo, se é uma religião ou filosofia ou ambas as coisas. Bom, de fato, o budismo ele tem várias maneiras de se olhar para ele. E todas elas não são excludentes. Então, a gente pode entender que o budismo é um tipo de filosofia, também é, para alguns praticantes, uma religião, no sentido de um caminho espiritual, né? E também, em alguns contextos, o budismo já foi referido como um estilo de vida também e um tipo de ciência da mente. Então, também tem esse aspecto, né? Então, eu entendo que nenhum dessas abordagens do budismo, nenhuma dessas abordagens é incorreta, né? Dependendo do modo como a pessoa se aproxima, ela pode ganhar essa ou aquela conotação com mais ênfase. Então, assim, o budismo pode ser assumido como religião ou não, depende. Em geral, como é um caminho que incentiva uma transformação interna, né? E às vezes se reveste de um aspecto de simbolismo, né? Às vezes com práticas que obedecem certos protocolos ou certos aspectos ritualísticos, então fica um pouco mais presente para a maioria das pessoas esse aspecto religioso do budismo, mas isso não resume todo o budismo, com certeza. O que é um Buda e Uhum. o que é um Bodhisattva? E qual a diferença de um para o outro? Uhum. Tá. Assim, lembrando que, antes de tudo, né, as minhas respostas, eu preciso falar um pouco, se pedir para que eu me apresentasse, eu não falei disso, né? Qual é o meu lugar de fala dentro do budismo, né? Que é praticamente nenhum. Eu sou um praticante, uma tentativa de praticante há alguns anos, né? E não tenho nenhum lugar de instrução, né? Não sou professor, não posso responder por nenhuma escola ou nenhuma linhagem de maneira oficial, vamos dizer assim, né? Então, o que eu faço, assim, num espaço como esse, que você gentilmente abriu, fazendo o convite, né? É de compartilhar com pessoas comuns, como eu, né? Qual tem sido a minha experiência, né? Qual tem sido a minha compreensão a partir dos estudos e desse envolvimento que a gente tem com esse caminho que, para nós, assim, é algo bem importante, bem significativo. E eu diria até bonito, né? Mas a sua pergunta sobre o que é um Buda, né? O Buda, ele é
normalmente traduzido como o iluminado, ou aquele que despertou. Despertou como, né? Despertou em que sentido? Despertou para a verdade. Do ponto de vista dos ensinamentos budistas, a grande maioria dos seres está dormindo para a verdade. Então, o Buda é aquele que acordou para a verdade, é aquele que está desperto. E, nesse sentido, é alguém capaz de mostrar aos outros de que forma cada um pode despertar para a verdade também, né? Conhecer a verdade por si. Então, o budismo não tem esse aspecto de que a verdade está no livro, ou a verdade está em algum lugar que eu preciso só acreditar nessa verdade, né? Do ponto de vista dos ensinamentos, a pessoa ela tem o potencial para realizar em si a verdade, né? Para ter a experiência direta da realidade. Então, o Buda ele tem esse sentido de uma sabedoria vasta, né? Essa qualidade de uma sabedoria que não tem limite, né? Ele não está restrito a certos obscurecimentos que são comuns a todos os seres que não são iluminados. Então, ele removeu esses obscurecimentos, né? E a sua natureza pura, a sua natureza verdadeira se tornou evidente, né? E por isso as qualidades da mente de um Buda, elas foram completamente reveladas, né? E não é porque o Buda não é porque ele em si é uma pessoa especial, né? Porque o próprio Buda ele afirma que a natureza de Buda ela está presente em todos os seres. O que acontece quando uma pessoa atinge a realização ou a iluminação é que essas qualidades que já existem, elas se tornam desimpedidas, se tornam óbvias, né? Então, todos nós temos uma natureza búdica, uma natureza perfeita, uma natureza iluminada. E o que o Buda fez foi reconhecer isso e expressar isso de forma livre, né? Então, além dessa sabedoria que não conhece limites ou que é onisciente, né? Que também se utiliza essa expressão, o Buda também tem como uma das suas qualidades principais uma compaixão ilimitada. Ele não está limitado pelas fronteiras do eu, do ego, mais, né? Então, basicamente, esse é o sentido da palavra Buda, né? Que também surge como um professor, né? Como eu falei há pouco. Ele é capaz de ensinar os outros por compaixão como cada um de nós pode remover as causas do sofrimento. Então, o Buda está livre de sofrimento. E ele se move no sentido de mostrar para todos os seres como que cada um de nós pode realizar esse caminho de liberação, de libertação do sofrimento. Os bodhisattvas são seres que estão a caminho da budeidade. São seres Desculpa, que... pessoal, o barulho aqui, perdão. Os bodhisattvas são praticantes engajados que têm determinados níveis de realização no caminho, que fizeram o voto altruísta, o voto compassivo de atingir a iluminação para trazer benefício para todos os seres. Eles estão no caminho para atingir a liberação final, para atingir o estado búdico. Então, tem vários níveis de bodhisattvas, né? E eles vão de praticantes mais ou menos comuns a grandes mestres, esses bodhisattvas. Mas todos eles têm em comum já terem alguma realização da natureza da realidade e também já conseguem expressar uma compaixão bastante genuína e bastante efetiva.
É mais ou menos essa a diferença entre os Budas e os Bodhisattvas. Normalmente, pelo que se diz, os Budas, eles todos passaram pelo caminho dos Bodhisattvas, né? É um caminho de grande compaixão, um caminho em que são desenvolvidas as qualidades dos Bodhisattvas, que são basicamente 6. São elas a disciplina, né? A ética, a concentração, a sabedoria, a paciência e a diligência. Então, eles passaram por esse desenvolvimento gradual até que a natureza búdica ficou completamente revelada neles. Estou falando muito, né? Pode me cortar. Não tá faltando muito, é um assunto que eu gosto muito, então eu vou falando. Manda barra aí. Não, de jeito nenhum, eu só tô achando difícil. Eu chegar nesse estágio vai muito tempo ainda. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gabi. Boa noite, Luísa. Boa noite, Dona Neide. Pessoal, se tiver pergunta aí, pode mandar, viu? Por favor. Marcos, fala um pouquinho. Marcos, não. Ih, Marcos, você entrou na minha mente. Tiago, fala um pouquinho pra gente da história do primeiro Buda, né? Que foi Siddhartha Gautama. É isso mesmo? Uhum. Que ele era um príncipe, né? Uhum. Assim, esse é o Buda da nossa era, o primeiro Buda da nossa era, né? O príncipe Siddhartha Gautama. Ou Buda Shakyamuni. Mas, na verdade, não é que tem um primeiro Buda, porque existiram infinitos Budas no passado e existirão infinitos Budas no futuro. O que acontece é que o Buda Shakyamuni, ele tem, ou o príncipe Siddhartha, ele teve esse papel histórico aqui, né, para a nossa humanidade. Então, por isso que se diz que ele é o primeiro Buda, mas, na verdade, houve muitos Budas antes dele e sempre haverão, né, Budas. O príncipe Siddhartha, ele nasceu na Índia, né, na verdade, no Nepal, ali na fronteira com a Índia, há mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E o que acontece? Ele, naturalmente, ele herdaria o trono do pai, né? O rei daquele lugar, em Lumbini, se não me engano. E na adolescência, na juventude dele, assim, ele encontrou certas dificuldades em lidar com a verdade do sofrimento. Primeiro porque, pela história que se conta do Buda, né, o pai dele evitou de todas as maneiras que ele pudesse conhecer o sofrimento em razão de uma profecia que havia sobre o filho dele. Quando o príncipe nasceu, um grande sábio da região, daquele reino, disse, ele saiu do retiro em que ele se encontrava praticamente em tempo integral, encontra aquela criança e diz que ele se tornaria um grande líder espiritual ou um grande monarca. E, logicamente, o rei queria que ele se tornasse um grande monarca primeiro, né? E aí ele tentou tirar do príncipe tudo que pudesse levá-lo a uma busca espiritual, né? E um dos fatores que nos move para a espiritualidade, para os caminhos espirituais, normalmente, né, é o desconforto, é o sofrimento. Quando a gente sofre, a gente busca razões. Por que a gente sofre, né? Como que eu posso me liberar do sofrimento? E o pai dele tirou tudo que ele podia dessas circunstâncias que o pudessem levar a refletir sobre o sofrimento, até que teve um dia que não teve mais como. Né? Ele já estava se preparando para os trabalhos como monarca, né? Se preparando no seu caminho
de aprendiz, né, de um monarca. E um dia ele sai do castelo e se defronta com situações cotidianas, simples da vida, mas que ele até então não conhecia, tinham sido privadas a ele, né? Como, por exemplo, ele encontrou alguém doente, ele nunca tinha visto uma pessoa doente. Né? E aí ele encontra também uma pessoa morta, um cadáver. Ele nunca tinha visto um cadáver. E ele começa a se questionar, né? Oh, mas isso aqui vai acontecer comigo? Né? Isso vai acontecer com o meu pai? Vai acontecer com a minha família? E aí ele descobre que sim, que isso era da natureza da vida, né? Passar por essas limitações, né? Pelo sofrimento do nascimento, da doença, da velhice, né? Ele também não conhecia um velho, e aí ele vê pela primeira vez um velho, e a morte. E isso toca ele profundamente, a ponto de que ele começa a se questionar o sentido de se dedicar exclusivamente às atividades do reino, e começa uma busca por respostas, né? Principalmente para que pudesse levá-lo à solução do sofrimento humano. Basicamente, o que fez o Buda se engajar num caminho, numa trajetória de autoconhecimento, né, de práticas contemplativas, meditativas, foi buscar uma resposta para o sofrimento humano. Então, por causa disso, ele acaba renunciando ao reino e vai para a floresta encontrar alguns professores contemplativos que haviam disponíveis, né, no seu tempo, e vai se engajar em práticas contemplativas, em meditação em tempo integral. Até que ele, nessa sua jornada, ele identifica algumas falhas que haviam no método que ele estava com que ele estava trabalhando, né, que eram métodos, por exemplo, ele no início ele pensava assim, eu vivi uma vida de muito conforto e muita opulência até hoje no palácio, então eu vou fazer o contrário. Então ele teve uma vida de muita privação a partir dali, né, muito austera, com jejuns, até que ele vai ficando tão fraco até quase morrer. E aí ele tem um insight, ele percebe que talvez a resposta estaria num caminho equilibrado, né? Nem todo aquele conforto e também nem toda aquela privação. E se diz pela história que esse insight surgiu a partir de um dia em que ele estava à margem de um rio e ele escuta um professor de um instrumento indiano, acho que era citara, ensinar para o seu aluno, olha, o que acontece se a corda for apertada demais? E o aluno responde, ela arrebenta. E o que acontece se essa corda ficar muito flexível, muito solta? Ah, não sai som, o aluno respondeu. Então o professor falou, então você aprenda que há um ponto de equilíbrio onde essa corda vai soar com uma melodia adequada, harmoniosa. Aí ele trouxe isso para a prática dele, falou, talvez o caminho possa ser por aí. E aí, a partir disso, ele adota uma outra postura mais equilibrada, a partir da qual ele realmente atinge essa liberação completa de todas as amarras, todas as ataduras mundanas, vamos colocar assim. E atinge a iluminação, e a partir disso ele passa mais de 40 anos ensinando sobre a sabedoria que ele tinha encontrado, né? E disponibilizou isso para as pessoas, e a partir disso o budismo veio ao longo da história sendo praticado em diversos países diferentes e assumindo características próprias nesses lugares, né? A partir daquelas culturas, principalmente na Ásia. Então você tem vários tipos de, entre aspas, budismos, por conta dessas diferenças dos países onde ele se desenvolveu, com essas nuances culturais desses países.
né? E com certas ênfases, porque ele ensinou muito durante 40 anos, né? A tradição diz que ele ensinou 84 mil métodos para transformar a mente. Então, cada linhagem foi dando uma certa ênfase num aspecto do ensinamento também. Então, por isso que tem várias escolas diferentes de budismo. Boa noite, Cidinha. Boa noite, Nádia. Pessoal, se inscreve no canal da Nádia também, De La Cruz Terapias. Muito excelente, viu? Uma colega lá de São Paulo. Show de bola os vídeos dela. Fala sobre alienígenas, sobre reiki, sobre um monte de outras coisas. Gabi, daqui a pouquinho eu faço a sua pergunta, ok? Tiago, pegando esse gancho aí sobre o nosso primeiro Buda aqui do Ocidente, né? Que foi ele que começou com a história que trouxe para a gente, já que teve outros antes e ainda terão muitos outros. No budismo, existe um conceito de um criador, como nas nossas religiões aqui do Ocidente, monoteísta ou politeísta, ou não? Não é da mesma forma a compreensão que o budismo traz, né? Esse conceito de um criador, principalmente se ele tem esse aspecto antropomórfico, ou seja, semelhante a um homem superpoderoso, né? O budismo não trabalha com esse conceito, né? Mas o budismo não nega a existência dos reinos divinos e dos seres divinos, por outro lado. Mas essa ideia de um Deus todo-poderoso que é absoluto, né? E que ele em si, sozinho, gerou toda a criação, isso se distancia um pouco da visão budista, né? Na verdade, o budismo, o que se aproxima mais da ideia de Deus no budismo é a verdade última. E essa verdade última, ela não pode ser apontada como uma coisa ou como sendo alguém. Até porque ela é não dual. Ela não tem, nesse nível, né, não tem sujeito e objeto. Não tem algo apontando para alguém. Então aí a ideia de um Deus já fica um pouco para trás, né? Mas não quer dizer que o budismo não tenha uma ideia, né, de que a pessoa ela pode experimentar uma fonte incomensurável de sabedoria e de amor e de compaixão e de todas as qualidades que no cristianismo a gente atribui como sendo qualidades divinas, né? Então, é mais ou menos assim, não há a ideia de um criador supremo no budismo, mas há a ideia de que há uma consciência infinita que não está separada de nada. Então não é que... por isso que é diferente das religiões abraâmicas, né? É um Deus separado da sua criação, um Deus aqui que criou coisas diferentes dele, né? Então nesse sentido é que fica diferente mesmo, né? Então o budismo vai trazer para a gente que não há essa separação. Então não tem como dizer assim, aquele Deus lá fora ou lá em cima, em algum lugar separado da realidade como um todo, assim. Não sei se deu para ser claro. É um assunto filosófico meio espinhoso, assim, meio difícil. Então, assim, para uma leiga como eu entender, seria mais ou menos assim que eu tentei pegar o gancho. Me corrija se eu estiver muito enganada. O budismo, que é a sua ascensão, a sua melhoria através de você com o seu autoconhecimento, a sua busca interna por melhorar. Conforme eu compreendo, Núbia, o budismo ele diz assim: toda a liberdade existe dentro de você. Toda a perfeição e todas as qualidades puras são a sua verdadeira natureza.
O que acontece é que você e eu, no momento, não somos capazes de reconhecer isso, né? Então, há um caminho para que a gente possa remover o que nos impede, nesse momento, de reconhecer essa natureza ilimitada, essa natureza pura, essa natureza de amor, de bondade, de sabedoria. Então, se eu treino a minha mente para enxergar ou reconhecer melhor, né, e aí sim, com certeza, o budismo é um caminho de autoconhecimento, né? Qual que é a natureza da minha mente? E aí, quando fala mente, não é o intelecto, não é o cérebro, né? A mente é como a nossa própria essência mesmo, o nosso ser verdadeiro, né? Então, se eu me dedico com determinados métodos, com determinadas práticas, eu me torno capaz de reconhecer essa natureza e remover o que impede essa natureza de se manifestar. Por exemplo, a gente costuma ficar muito limitado por conta de uma crença em um eu muito sólido, muito rígido, um ego, né? Que a gente atribui uma realidade muito intensa, uma realidade muito rígida, né? Nesse conceito que a gente tem de eu. E se eu tenho um eu muito rígido, eu tenho um outro muito rígido também, muito separado. Então, a prática que o budismo propõe tem a ver com treinar a nossa percepção, treinar a nossa mente para que a gente possa atravessar o véu desses conceitos, sabe? Que são como obscurecimentos, que são hábitos e tendências que nos limitam, que nos impedem de enxergar quem nós verdadeiramente somos. Então, não é tanto assim que eu me esforço para me tornar melhor. Eu me esforço no sentido de tirar, reconhecer o que é ilusão, né? Reconhecer o que é ilusão, para que aquilo que já é bom e que não precisa se tornar melhor, não precisa ser aperfeiçoado, a nossa natureza ela já é Buda, já é perfeita, né? Já é completa, plena de todas as qualidades. Então é muito mais assim, acessar essa natureza, né? E deixar que essa natureza passe a se expressar de maneira natural, livre, né? Então, primeiro eu reconheço essa natureza, né? Reconheço essas qualidades em mim, me familiarizo com elas, né? E integro essa experiência no meu cotidiano, na minha vida comum, né? E a partir disso, a gente vai verdadeiramente se tornando capaz de manifestar essas bênçãos que são da nossa própria natureza verdadeira. Tiago, o que é karma no budismo? Núbia, você está pegando pesado. Desculpa! Não, é porque assim, eu não sou professor, né? Então, assim, Mas eu você quero. está se saindo tão bem! Eu quero enfatizar para as pessoas que tudo que eu estou falando fica sujeito a todas as revisões possíveis, para que elas também busquem nas boas fontes, né, as referências mais adequadas. Então, compartilhando com você a minha pequena apreensão aqui do que a gente falou até agora, e agora sobre karma. Bom, karma significa ação no budismo. E o que acontece? Toda ação, ela amadurece no tempo. Então, qualquer escolha que eu assumo nesse momento, ela vai amadurecer como uma certa condição, uma certa realidade, ela vai ter um resultado no futuro, né? Assim como a experiência presente que hoje eu tenho é o resultado de ações passadas. Então, basicamente, isso é o karma, né? A partir das minhas ações,
eu experimento o fruto dessas ações. Então, ações que possam ser positivas, como, né, ações virtuosas, ações altruístas, ações baseadas na ética, vão amadurecer como experiências felizes. E ações prejudiciais, né, autocentradas, voltadas a, por exemplo, trazer prejuízo aos outros, necessariamente vão amadurecer como experiências desagradáveis para mim, né? Então isso é como uma lei, né? E isso seria mais ou menos o conceito de karma, assim, do ponto de vista do budismo. É um pouco mais complexo que isso, mas esse é um resuminho. No budismo existe reencarnação? Não no sentido comum que costuma se empregar a expressão reencarnação. Talvez seja mais adequado dizer renascimento. Mas também se usa a reencarnação, principalmente dentro da tradição tibetana, que é a tradição com que eu tenho mais familiaridade e na qual eu busco praticar. Veja bem, o budismo tem essa... o Buda, quando ele atingiu a iluminação, ele reconheceu que ele teve vidas passadas, né? E ele foi capaz, inclusive, de compreender bem o que era o karma por ter essa memória completa das suas existências anteriores. Então ele conseguia ver esse entrelaçamento de causas e condições que resultam nas condições presentes, né? Então, assim, certamente cada um de nós tem um fluxo mental que perdura quando acontece a morte. Então, assim, reencarnação no sentido de uma identidade muito definida, muito delineada, que continua, não é bem a visão budista, né? Ou seja, assim, um ego muito bem definido, como a gente costuma se autocompreender, não. Mas um fluxo mental que vem dessa... que está sujeito a essa condição de causa e efeito, né, a vamos dizer assim, essa estrutura, né, porque um momento dá origem a outro, e eles vão se entrelaçando. Então, o momento dessa vida vai dar origem a outros momentos, além desse corpo, quando esse corpo não funcionar mais, né, em que nós nos encontramos. E no caso, o budismo ele não diz que as pessoas, ou os seres, de modo geral, necessariamente vão assumir um corpo por exemplo, necessariamente humano, né? Essa é uma diferença que o budismo tem em relação a outras tradições filosófico-religiosas. Então, esse fluxo mental ele pode assumir outras formas, em outros reinos de experiência que não necessariamente o reino humano. Nossa, que interessante. A gente escuta muito falar sobre roda de samsara. Uhum. O que é? Uhum. Bom, a roda de samsara seria um ciclo de renascimentos infinitos, que realmente só terá um fim quando a gente atingir a liberação desse ciclo, né? Então é como se fosse a roda do karma sempre girando, né? Então o samsara é a própria existência cíclica, que sempre está em movimento porque nós colocamos essa roda em movimento, né? Através das nossas ações que são sempre condicionadas. Então, o nosso condicionamento gera um tipo de existência condicionada também. Então, basicamente, isso que seria o samsara, né? A roda do samsara, ela contempla 6 reinos de experiência, né?
3 inferiores e 3 superiores. Nos reinos inferiores, nós teríamos o reino dos infernos, o reino dos espíritos carentes ou fantasmas famintos, e o reino dos animais. Os 3 reinos superiores do Sansara seriam o reino humano, o reino dos semideuses e o reino dos deuses. Todos esses reinos estão sujeitos ao karma. Todos esses reinos são frutos da experiência kármica, né? Cada um de nós vai renascer nesses reinos de acordo com as nossas ações passadas. Sendo que no reino humano, a gente tem usufrui de um grande mérito, porque há uma grande possibilidade nesse reino humano, né? Uma oportunidade extremamente preciosa, né? Onde esse reino surge em razão da nossa prática de ações virtuosas no passado, misturado também com ações prejudiciais. Então é essa mistura, o reino humano, né? E os outros reinos, né, cada um deles tem uma ênfase kármica específica também, né? No caso, nos reinos inferiores há uma predominância do mau karma, nos reinos superiores uma predominância de um karma mais positivo, mais favorável. Mas é interessante dizer que um Buda ele não está nos 6 reinos. Um Buda, um ser que atinge a liberação, a iluminação, embora ele possa se manifestar em qualquer um desses 6 reinos, ele não está mais sujeito à roda do karma ou à roda do sansara. Ele se expressa no sansara por compaixão, mas não mais por karma. Ele está numa situação de liberdade em relação ao sansara. O sansara em si, ele não é uma experiência de liberdade, é uma experiência de condicionamento, uma experiência, digamos assim, muito mais de prisão do que de liberdade, né? A liberdade, na verdade, ela vem quando nós somos capazes de sobrepujar o karma. Mais ou menos isso. Bom, e não sei, mas para nós existem hierarquias, né? Tanto no trabalho como em algumas religiões, né? No budismo existe hierarquia? Você diz institucionalmente? Isso. Nas escolas budistas? Ou você está dizendo assim, nos reinos, assim? Nos 2. Tá. Já que tem essa possibilidade. Bom, com relação aos diversos tipos de seres nos reinos, né, do Sansara, tem seres que têm poder, né, que em razão do seu karma acumulado, positivo, seu mérito acumulado, eles têm posições de poder, de liderança, né, em que eles são capazes, inclusive, de subjugar outros seres, né? Então, por exemplo, os reinos dos deuses, né? E aí é uma diferença, né? Veja bem, o Buda não é um ser divino nesse sentido, né? De ser alguém simplesmente que renasceu como um deus. Não, o Buda, ele transcendeu até essa condição, né? Então, assim, existe uma diferença muito grande entre alguém que, por exemplo, renasce como um animal, né, e alguém que é humano, ou alguém que está num reino divino, né? Então, assim, é como se houvesse, sim, uma diferença muito grande de qualidades entre esses seres, né? De mobilidade, né, de compreensão, de capacidade de fazer coisas, né? Então, nesse sentido, sim, em razão do karma. Mas no nível da nossa natureza búdica não há nenhuma diferença entre o próprio Buda histórico, o Buda Shakyamuni, e nós, seres comuns, nesse sentido da nossa natureza última, da nossa natureza verdadeira, né?
Embora nas expressões dessa natureza que estão sujeitas às configurações kármicas, a gente possa ser muito diferente, né? Um de nós pode estar em um estado terrível de sofrimento, enquanto o Buda está completamente livre de sofrimento. Então, nesse sentido relativo, nós somos muito diferentes, né? Embora a nossa natureza seja a mesma, seja indivisível. E no sentido institucional, né, as diversas escolas têm as suas próprias formas de estabelecer a sua organização, né? Como eu falei no início, essas escolas têm reflexos das culturas em que elas se desenvolveram, né? Mas é muito comum, por exemplo, em todas elas, haver muito respeito pelos professores. Um senso de muito respeito e até devoção pelos professores. Então, nesse sentido, eles são vistos como líderes, como representantes, né, de uma tradição ancestral muito preciosa, muito rica, né, e disponível, né, e muitos deles estão integralmente dedicados a ensinar, né, a praticar essas tradições. Então, por isso eles são vistos assim com muito respeito mesmo, sabe? Então, essa é algo comum que se vê no budismo nas diversas escolas, mas cada escola se organiza de maneiras específicas, né? Por exemplo, o budismo Zen, o budismo japonês, ele tem uma maneira específica de se organizar institucionalmente, né? As diversas escolas do budismo Zen. E o budismo tibetano tem outras formas, mas é muito comum ter esse senso de respeito, com certeza. Nas religiões judaicas, né, e cristãs, existem os 10 mandamentos, né? E no budismo há algo parecido? O budismo não tem a ideia de obrigações impostas, né? Como você tem que obedecer tal protocolo. Então, aí não teria um equivalente nessa expressão de mandamentos, assim, como alguém impondo uma certa conduta que deve ser necessariamente obedecida e seguida. O que o budismo faz é esclarecer, no sentido de, por exemplo, dizer, olha, aquele que mata vai experimentar sofrimento, um nível de sofrimento muito grande. É a escolha sua. Se você protege a vida, você vai experimentar condições favoráveis, né, como resultado desse comportamento. E assim por diante. Então, existem, basicamente assim, o que é recomendado, o budismo ele tem tratados extensos sobre ações virtuosas, ações que são positivas, né, e as desvirtudes, ou as ações que são não virtuosas ou ações prejudiciais, né. O que acontece é que todas as ações não virtuosas são baseadas no autocentramento. Você está centrado em si mesmo, em um certo senso de fortalecimento desse ego, talvez um egoísmo. E as ações virtuosas, elas visam trazer felicidade aos outros e a si mesmo. Então, essas ações vão trazer circunstâncias felizes. Então, o budismo, ele traz esses esclarecimentos, assim, sabe? De que você tem uma certa liberdade de ação, de escolha. E se você quiser um caminho de felicidade, você não vai chegar a essa experiência se você adotar ações negativas, ações que vão prejudicar a você e aos outros. Então, é uma questão de você refletir sobre o que você realmente deseja para o seu futuro, né, para a sua própria experiência. Se for sofrimento, tá liberado, fazer o que você quiser. Mas se não for, sim. Assim, aí o livre-arbítrio é algo bastante limitado no nosso caso, porque a gente tem muito esse problema dos condicionamentos prévios, né? A gente tem pouca liberdade de escolha, porque a gente tem pouca compreensão da realidade. Nossa compreensão é muito limitada. Então,
a nossa cultura acaba nos limitando bastante, né? As nossas experiências prévias nos limitam bastante, né? Não só dessa vida, mas das nossas vidas passadas. Então, a gente acaba tendo uma certa predisposição a sempre ir numa determinada direção. E, nesse sentido, a gente acaba, mesmo que se a gente tivesse um certo livre-arbítrio, a gente usa muito pouco esse livre-arbítrio, porque a gente acaba sendo escravo dos nossos próprios hábitos, das nossas próprias tendências, né? Então, o verdadeiro arbítrio livre, desimpedido, ele vem da consciência livre, desimpedida também, né? Ou seja, quanto mais uma pessoa fica livre do seu eu, do seu ego, né? Mais desperta para a realidade, mais ela tem liberdade de ação, mais ela tem liberdade de escolha. Veja, por exemplo, se acontece uma grande tragédia de repente na nossa vida, qual é o nosso nível de liberdade diante dessa tragédia? Né? Possivelmente a gente tem poucas referências de escolha, né? É muito comum que a gente seja tomado por reações automáticas. E aí, cadê o livre-arbítrio? Se ele está em algum lugar, a gente não usou. Ou quase nunca a gente usa, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Pelo menos essa é a minha compreensão, Núbia. Perfeito, fechou. A Gabriela está perguntando todas essas dúvidas que você já tirou, nossa, né? Quais são os principais ensinamentos do budismo? Há um ensinamento curto que normalmente se diz que ele expressa a essência do budismo, que é um conselho dado pelo próprio Buda, que é o seguinte, né? Tem várias formas de falar esse ensinamento, mas uma delas seria a seguinte: não cometa nenhuma ação prejudicial, pratique a virtude e dome a sua mente. Ou seja, abandone tudo que leva a prejuízos para você e para os outros, né? Tudo que possa trazer sofrimento. Se engaje em ações positivas que vão levar benefícios a você e aos outros, né? Vai trazer felicidade para você e trazer felicidade para todos. E assuma o controle da sua mente. Assuma a sua capacidade de ser completamente responsável por você mesmo, né? Conheça a sua mente. Não deixe a sua mente tomar a sua vida como se fosse algo separado de você. Não siga a corrente, como a grande maioria de nós costuma fazer, né? Então, dome essa mente, conheça essa mente, trabalhe, treine essa mente, né? Até porque sem esse treinamento, dificilmente nós vamos ser bons em nos engajar em ações positivas e abandonar ações negativas também, né? Então esse seria um resumo, assim, talvez das coisas mais importantes que o budismo traz como aconselhamento para nós. A Nádia está perguntando sobre os mantras budistas. O Mani Padme Hum é um mantra budista? Sim. E o que ele quer dizer? O Mani Padme Hum tem a ver com uma certa exaltação à joia do lótus. Isso é muito subjetivo para nós, mas é uma maneira fácil de dizer, talvez de traduzir para nós. Assim, os mantras, eles não têm uma tradução muito precisa, né? Os mantras, em geral, eles são representações da fala iluminada. Aquilo que os seres iluminados expressam na forma de som podem ser praticados como mantras por pessoas como nós, né? E aí esses mantras, eles
evocam as qualidades iluminadas, as qualidades dos Budas e as nossas próprias qualidades iluminadas, né? Eles fazem com que elas ressoem de uma certa forma, como que a gente está chamando para a nossa experiência as qualidades que esses mantras representam. No caso do Om Mani Padme Hum, né, é a compaixão, né? A joia do lótus é a compaixão. Então esse mantra ele vem de Avalokiteshvara, ou Chenrezig, o chamado de o Bodhisattva, ou o Buda da compaixão, né? Que esse é chamado de um mantra de 6 sílabas, né? Om Mani Padme Hum. E o básico é que é a ressonância da compaixão. Esse mantra ele traz isso, né? Assim como tem vários mantras diferentes, não são todos as tradições budistas que trabalham com mantras assim de uma forma muito enfática, mas basicamente é isso. Mantra significa proteção da mente. Então, quando uma pessoa está recitando um mantra, ela está protegendo a própria mente de se engajar em fala não virtuosa. Então, o mantra, ele traz um tipo de som, um tipo de fala, um tipo de comunicação virtuosa. Então, acaba sendo uma das técnicas, um dos tipos de métodos meditativos utilizados dentro das tradições budistas. Deixa eu só compartilhar um negócio aqui com o pessoal. Só um minutinho que eu estou aprendendo ainda a mexer. À vontade. Esse é o símbolo do Om, né? Esse é o Om. Gente, não é um 30, nem é um rabo de um gato. Isso aqui tem um poder infinitamente poderoso, pessoal. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse símbolo? Eu sei pouco, mas o que eu sei é que esse é o som básico do universo, né? É o som primordial. Então é como se fosse a fonte original de onde surgem as coisas, as manifestações da realidade. Então ele tem uma certa qualidade de poder criativo, de criação, né? O mantra Om. Então, normalmente os mantras, mesmo os que são praticados dentro do budismo, eles começam com o Om. Quase sempre eles começam com o Om. Então, você pode ver Om Mani Padme Hum, né? Om Tare Tu Tare Ture Soha, que é o mantra de Tara, e assim por diante. Nossa, esse é lindo, né? Esse é o mantra de Tara, Tara verde. Nossa. Tara é a manifestação feminina do Buda. Interessante isso. Às vezes ela pode se expressar como uma deusa e muito compassiva, capaz de trazer muitos benefícios e beneficiar os seres de infinitas formas diferentes. Desculpe, isso aí ia dizendo, eu cortei. Continua, tá ótimo. Uhum. Eu tive uma experiência com a Ontari Tutari muito num momento assim muito interessante, que às vezes a gente passa por alguns perrengues, né? E no chuveiro, parece que tomando banho, você ouvindo e recitando, a energia da água parece que está lavando a alma literalmente, vai extinguindo toda aquela senso pesado que você carrega às vezes num dia difícil, né? Parece que está limpando a alma debaixo do chuveiro. Certamente esses mantras eles são especiais, né? Eles têm como se diz, uma fórmula energética ou vibracional que tem uma finalidade, né? Então, no caso, o budismo tibetano especificamente se utiliza muito dos mantras, né? O budismo Mahayana tem muita recitação de mantra, e o budismo tibetano tem uma infinidade de mantras assim a ser praticado. E interessante você falar dessa sua experiência, né? Porque você teve um momento de conexão, assim, né? Com esse mantra. Às vezes, uma situação comum, como tá tomando banho, e aquele mantra, isso pode, não sei, te gerar um insight, gerar uma
uma experiência mais sutil, assim, né, de você, e acho isso bem interessante. Nossa, é Por isso que esses demais. métodos são utilizados para nos ajudar, né, todos eles têm essa finalidade, né, de nos ajudar. Às vezes a gente pode encontrar coisas bem diferentes, até meio estranhas, assim, a princípio, à primeira vista, dentro do budismo, mas tudo isso que surge como imagens, mantras, símbolos, eles são métodos. São técnicas que às vezes a nossa cultura ocidental não está ainda muito familiarizada, né? E às vezes tem um pré-julgamento a respeito daquelas formas, né? Que na verdade pode ser que a gente esteja ignorando que tem o seu próprio contexto, né? Eles funcionam como uma certa, entre aspas, ciência, uma certa tecnologia como que funcionam dentro de um caminho espiritual, né? Então, interessante a gente cultivar essa abertura também, né? Para entender que tem muitas formas diferentes de expressar verdades espirituais. Tiago, eu tive uma vez em 2018 em Três Coroas, tem um templo magnífico lá budista. Gente, a energia, a paz, a sensação que você tem quando entra num lugar desse é inexplicável. E o que eu achei muito interessante lá, que tinha, tipo, eu não sei o nome, que faz tempo, sinos, né, com Rodas de oração. isso, rodas de oração. E assim, eles ficam tocando o tempo todo, e são vários, né? Em sinfonia, sem ninguém tá girando. Eu não sei como é que funciona o mecanismo, mas assim, é uma coisa surreal. Que legal você falar de lá, Núbia. Lá, para mim, é como se fosse a minha casa espiritual, né? Ah, que legal! É o Chagdu Gompa Kadroling, que fica em Três Coroas, a mais ou menos, lá na Serra Gaúcha, a mais ou menos 100 quilômetros de Porto Alegre, a 30 quilômetros de Gramado. Um lugar realmente um pedaço da Ásia aqui no Brasil, né? Que é construída segundo as aspirações de um grande mestre tibetano, né? Nascido no Tibete, depois refugiado, e que acabou vindo morar aqui no Brasil e construiu aquele templo, construiu aquela comunidade que está estabelecida lá, né, do budismo tibetano, o budismo Vajrayana. E você falou, no caso, esses locais, como esse que você mencionou, né, o Chagdu Gompa, são locais de muito poder, de fato, porque ele está imbuído com as intenções iluminadas de uma linhagem autêntica de mestres, né, de professores que remetem ao próprio Buda histórico, ao Buda Shakyamuni, né, e pelas intenções desses bodhisattvas. Então, por exemplo, o Chagdu Rinpoche, para nós, é visto como um grande bodhisattva, né, como um grande mestre de meditação. Ele é a 16ª reencarnação de um grande mestre tibetano. E cada pedrinha que está lá, naquele templo, cada monumento, você deve se lembrar de algumas estátuas, né, que você talvez tenha tido a oportunidade de conhecer, as próprias rodas de oração que estão girando incessantemente, né, que funcionam a energia, tá? Lá é por energia mesmo, é energia elétrica. Tudo aquilo tem o sentido de poder trazer benefício a qualquer ser que pisar naquele solo, que olhar uma foto, né, que fizer uma prece, que se lembrar da existência daquele lugar, que tomar conhecimento da existência daquele lugar, que o templo ele tem esse sentido de ser uma fonte de benefícios, né, com todas aquelas relíquias sagradas que também tem, né, esse lugar ele tem essa, também acaba sendo um lugar de poder por guardar essas relíquias sagradas, né? Então, eles têm essa função, sabe, de poder trazer condições favoráveis, auspiciosas e de benefício para todos os seres infinitos, né? Seres humanos, animais, né? Você deve ter visto lá bandeiras de oração. Sim. As bandeiras de oração
existe com a intenção de colocar essas bandeiras, né, que são bandeiras onde tem desenhos de mantras, né, e às vezes de certas deidades, né, que o vento bata naquelas bandeirinhas e leve circunstâncias boas e positivas para todos os lugares. Então é mais ou menos isso que o templo significa. As rodas de oração, elas têm milhões de mantras que estão lá em papel, né, naquelas rodas, sim, e que quando giram, acredita-se que elas geram vórtices de benefícios, né, que vão ali trazendo, por conta da intenção desses seres sagrados, né, trazendo bondade, expandindo compaixão, expandindo condições de virtude, condições de bem-estar para todos os seres em todas as circunstâncias. Sabe o que eu achei lindo lá também, Tiago? Onde tem os trilhos das formiguinhas cabeçuda, os formigueiros, tem lá, cuidado, não pise, existe vida, mais ou menos isso. Eu achei lindo isso, a interação com a natureza. Sim. São como proteções, assim, né? Não pise nas formigas, né? A madeirinha escrito não pise nas formigas, onde está passando a trilha delas, né? Uhum. Por que isso? Porque, do ponto de vista do budismo, nenhum ser quer... Para todo ser, a própria vida é preciosa. Nenhum ser quer conscientemente, né, o fim da própria vida, pelo menos não como regra geral. Né? Para todos os seres, inclusive as formigas, a própria vida é preciosa. Então, nós treinamos, um dos treinamentos mais básicos do budismo é o treinamento de não matar. Não matar nada. Não matar voluntariamente, não matar conscientemente. E por isso a gente treina também em não matar sem querer, por exemplo, andando descuidadamente no jardim e pisando nos insetos, assim. Porque pode não fazer muita diferença para a gente, mas para aquele inseto que foi pisado, faz toda a diferença, se você prestou ou não prestou atenção, né? Pode significar muitíssima dor para um inseto quando a gente pisa nele. Então, como a gente não quer sofrer, a gente não quer que os outros também sofram, incluindo os animais, os insetos. Certo. A Nádia está falando que em São Paulo tem o Templo Zulai, né? Em Cotia, se não me engano. Infelizmente, esse eu ainda não conheço, mas espero ter a oportunidade. Em São Paulo, a gente tem o Zulai, que é da tradição chinesa. Ela é um templo maravilhoso. Eu estive lá com a família recentemente, no mês passado. Aí eu vi foto no seu status. Eu visitei um templo que se chama Otsaoling, que é da tradição tibetana, que eu pratico, né? Que fica em Cotia também, e eu aproveitei para ir lá visitar mais uma vez o Zulai. É um passeio maravilhoso, que eu recomendo que as pessoas tiverem essa oportunidade façam. Ô, Tiago, para a gente já quase fechar, que eu estou tomando muito seu tempo, a Nádia está perguntando sobre Jamapala. Tem no budismo? Os japamalas... Desculpa. São como rosários, né? Na tradição católica, por exemplo, a gente utiliza terços para contar as orações, né? No budismo, a gente utiliza esses rosários, né? Que são como colares, como esse aqui, ó. Só que esse aqui é de mão, né? Colares de contas, onde você vai, a cada recitação de mantra, você vai girando uma dessas contas. Deixa eu ver aqui, que aqui fica invertido. Aí você vai girando essas contas, ó. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, vai passando. E aí, por exemplo, o tradicional é que um colar tenha 108 contas, né? Que para você contar mesmo, eu vou recitar 108 vezes o mantra, o Mani Padme Hum. Aí você vai acumulando aquelas recitações. Tiago, gratidão pelos esclarecimentos. E quem quiser participar, eu sei que vocês têm um grupo de estudos aqui em Uberaba, é online também? Ou é um grupo mais restrito? Como é que faz para o pessoal que quer interagir, conhecer mais, né? Não tem restrições, não. A gente, primeiro que não é um grupo religioso, apesar da gente estudar budismo,
A gente não poderia encaixar necessariamente na categoria de religião, assim, embora tenha pessoas que pratiquem o budismo como religião nesse grupo também, né? Então, ele é aberto às pessoas que quiserem, a gente estuda, né? A gente pega um livro e vai lendo e comentando a respeito, a gente medita junto também, né? Por conta da pandemia, esse grupo era exclusivamente presencial e, em razão da pandemia, ele se tornou exclusivamente virtual. E agora a gente está com a intenção de torná-lo pelo menos híbrido. Não legal. Não é um grupo institucional, assim, ligado formalmente a nenhuma escola, é um grupo autônomo, independente, orgânico, vamos dizer assim, né? Em que os amigos se encontram e novas pessoas vão chegando e a gente vai compartilhando, muito mais no sentido de partilha do que de ensinar qualquer coisa, né? Até porque a gente não tem instrutores ou professores nesse grupo, a gente tem amigos interessados em conhecer e praticar o budismo, né? E não é necessário se tornar budista para você estudar o budismo e, eventualmente, adotar o que você considere de benefício que o budismo propõe, né? O budismo não tem muito essa mensagem de venha para cá, todos os seres têm que ser budistas, porque aqui está a verdade, e aqui você vai ser feliz. Não, o budismo não... A gente não vê esse tipo de mentalidade assim sendo legitimada dentro do budismo, né? Então tem esse grupo de amigos aqui de Uberaba, está aberto, sim. Uma maneira fácil de nos encontrar é no Facebook, digitando Budismo Uberaba. Lá a gente tem os links direitinho, a gente se encontra às quintas-feiras, das 19 às 21h30, todas as quintas-feiras, das 19 às 21h30, através do Google Meet, por enquanto. Eventualmente a gente se encontra presencialmente também, mas a gente está ainda vendo como é que isso vai funcionar a partir de agora. Mas está aberto, fiquem à vontade. Opa, pode deixar. Todos bem-vindos. Só não vou na quinta, porque é dia que eu faço trabalho voluntário. Tranquilo, uma hora dá certo. Eu tenho certeza que sim. E muita gratidão por ter aceito o convite, foi muito esclarecedor. Quero agradecer ao Marcos, né, que foi através dele que conseguimos te achar. Marquinho, querido amigo. Querido amigo. Ele que me aguenta muitas vezes. Eu não estou visualizando, mas você mencionou, ele está aí conosco, né? Tá sim. Ele entrou na minha mente que até troquei o nome dele por Marcos você. Henrique. É. Gente boa, está conosco no grupo lá. Demais. E assim, foi um prazer te conhecer, muita luz e paz no seu caminho, e vamos caminhando um dia de cada vez para a gente ir melhorando o nosso Buda interior, digamos assim, se é que eu posso me referir desse jeito humildemente. Claro. Núbia, eu que agradeço você pelo convite, assim, peço desculpas pelas minhas limitações, né, de não ter, assim, grande conhecimento para compartilhar, mas espero que esse pouco que a gente pôde conversar aqui possa ser de benefício para quem nos acompanhou e que nos acompanhará no futuro. Chegamos nos 272 ao vivo. Gratidão. Poxa vida. Muito bom. Espero que possamos ter outros papos assim. Muito prazer em te conhecer, viu? Prazer Sei que fiquei sabendo que a gente trabalha na mesma instituição, né? Cada um em funções diferentes. Você é da UFTM também, não é? Eu fui. Não é mais não? Hoje eu trabalho no Ministério Público, mas eu trabalhei na Pró-Reitoria de Recursos Humanos, na UFTM. Então estou atrasada na informação, viu? Ficou no passado. Tem muitos amigos muito queridos lá. Eu me sinto meio que da família, assim. Sempre será, então. Gratidão, viu, Tiago? Muita paz, muita luz e muito Om Mani Padme Hum no seu caminho, viu? Eu que agradeço, que assim seja. Gratidão, viu? Abraço. Beijo. Abraço também. Tchau, pessoal. Gratidão por tudo. Outro recadinho, pessoal, mulherada, Outubro Rosa, vamos nos cuidar. Todo dia é dia de cuidar, mas esse mês é especial.
Homens também se cuidem, viu, galerinha? Vocês também têm mamas. Falou? Beijo, um grande abraço, até mais. Gratidão, hein?